Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 12 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Sede perfeitos como vosso Pai. Jesus exige de nós a perfeição no amor, ou pelo menos a busca da perfeição, o orar pelos inimigos. Se Jesus pede, significa que é possível. Inimigo é qualquer pessoa que nos aborrece, fere ou machuca. Mas mesmo fazendo isso, ele continua sendo nosso verdadeiro irmão, e como tal, devemos tratá-lo. Para o nosso Pai do céu, continuamos sempre a ser filhos, mesmo se às vezes somos ovelhas desgarradas ou ferimos. Se somos todos filhos de Deus, então não podemos esquecer que antes que inimigos, somos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus é muito preciso, dá até exemplos de como amar, rezar, saudar todos sem distinção. Sobretudo dá o grande exemplo do seu Pai, que faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. O sol e a chuva são as condições da vida. Sem o sol morreríamos em um segundo e sem chuva definharíamos pela sede. Portanto, esta frase significa: ame, derrame vida sobre amigos e inimigos, espalhe vida sobre todos indistintamente. Se você ama a todos de coração, então não haverá inimigo para você. Para ter um inimigo precisa você querer. Por exemplo, irmãos, olhando os nossos irmãos que cuidam da casa dos vizinhos, bem entendemos isso. Quando está na hora do banho, é uma aventura. Muitos dos nossos vizinhos não querem tomar banho e dão socos e tapas nos cuidadores que querem fazer o bem deles, que os amam. Os cuidadores recebem isso sem revidar, sorrindo, e continuam. Claro que isso é heróico, mas bem explica o que significa que se você não quer, não há inimigos para você. Antes, na rua, no crime, não levava desaforo para casa. Hoje se deixam bater. Não considera o vizinho um inimigo, porque ele sabe que age sem consciência, mesmo que o tapa doa do mesmo jeito. Assim, quem ama não tem tempo de odiar ou de considerar o outro como um inimigo. Amai os vossos inimigos,
Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Jesus renova a lei e faz brotar o sentido mais pleno que está escondido nela como uma semente. Sabemos que também no Antigo Testamento havia a consciência do amor aos inimigos. Em Provérbios encontramos: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. E ainda em Êxodo encontramos: se encontrares o boi do teu inimigo desgarrado, reconduze-o a ele. Se vires o jumento do teu inimigo caído sobre a carga, ajuda-o a descarregá-lo. Portanto, Jesus coloca para fora o que já estava contido na lei e também esquecido. Sempre o homem esquece o que não lhe convém, ou pelo menos que acha que não lhe convém. Agora, a mensagem que Jesus nos envia hoje é muito clara. Amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Como isso é difícil, a não ser que nos lembremos de uma realidade fundamental. Todos saímos das mãos de Deus, todos fomos gerados pelo único Pai que é Deus. E quem nasce de um único Pai é irmão. Portanto, uma pessoa antes de ser sua amiga é sua irmã. Nunca fale meu inimigo, sempre diga meu irmão inimigo. Melhor ainda seria tirar a palavra inimigo e deixar irmão. Esta é a realidade. Por isso que Jesus nos convida a ser dignos filhos do nosso Pai querido, Deus. E nos convida a sermos misericordiosos, como Deus é misericordioso. De um lado, isso é difícil demais, porque nós descarregamos em cima do nosso inimigo toda a raiva que temos e que talvez ele não mereça. Ou ele pelo menos não tem toda a culpa que lhe damos. Do outro lado, quando uma pessoa nos ofende, ele puxa de nós uma parte muito ruim de nós, que nós não pensávamos ter. Faz vir à tona o pior de nós. Coloca em destaque que o nosso amor ainda não é o amor de Deus. Amamos sim, mas até que ninguém pise no nosso calo ou puxe o nosso tapete. Isso que é triste. Portanto, a revolta deveria ser contra nós mesmos, não contra o nosso inimigo. Esses sentimentos ruins revelam que eu não sou ainda um bom filho de Deus, não sou parecida ao meu Pai do céu e ainda menos tenho consciência que aquele meu inimigo é filho de Deus tanto quanto eu, ou seja, é meu legítimo irmão. Se conseguirmos pelo menos ajeitar isso na nossa mente, ficará mais fácil implantá-lo no coração. Aqui, novamente, Jesus nos mostra um caminho. Rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, faz cair chuva sobre os justos e os injustos. Jesus nos indica também o caminho para dobrar o nosso coração, para dobrar a nossa raiva, para dobrar a nossa emotividade. Rezai por aqueles que vos perseguem. Rezar significa acreditar na mudança. Significa estar mais interessados na mudança do irmão do que na vingança contra ele. Estar mais concentrados no relacionamento do que na punição. O perdão tem origem na paternidade de Deus, da consciência clara que o irmão que erra é meu irmão, não é um capeta, um diabo que eu devo mandar para o inferno. A esperança nunca pode definhar. Enfim, Jesus fala de uma recompensa.
Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Sede perfeitos como o vosso Pai. O paraíso é de quem perdoa. Quando eu mato um irmão no meu coração, eu estou matando a mim mesmo. Mandando um irmão para o inferno, eu vou junto. Portanto, vamos considerar os nossos inimigos como irmãos que erraram em nada mais, mesmo tendo nos ferido. Enfim, repetimos, bom senso é pensar que o meu inimigo não tem todas as culpas que eu lhe dou. Por exemplo, se eu tenho uma ferida na mão e uma pessoa inocentemente aperta a minha mão com uma saudação e me faz sentir dor, eu não posso culpar ele de ter me ferido. A ferida já estava em mim e eu não fui bastante prudente para protegê-la. Também precisa colocar em destaque que os exemplos que Jesus dá são sobretudo de pessoas do mesmo povo, ou seja, Jesus coloca em destaque que nós não estamos muito preocupados com os nossos inimigos de longe. Mas o que nos incomoda de verdade são os nossos irmãos de caminhada e que logo rotulamos como inimigos. Portanto, precisa abrir bem os nossos olhos e enxergar que de verdade, atrás de todo o nosso inimigo, se esconde o nosso legítimo irmão. Você entende, meu irmão, como a vingança é algo de complicado e por nada cristão? O caminho é a oração por aquele que, mesmo involuntariamente, nos fere. Mas vamos agora reler esse extraordinário Evangelho para fazê-lo descer profundamente em nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos estimule a ser ativos no dom, para que os nossos sentimentos ruins percam sua força e fique somente o amor para todos.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Amai os vossos inimigos. Paz e alegria a todos. Como o Pai que faz nascer o sol sobre todos. Paz e alegria a todos. Tirar de nós a grande alegria de viver na paz. Não existirão quedas no caminho que irão nos derrubar. Na mesma direção seremos pra caminhar, filhos de um mesmo Pai que nos ama. Nos ensina a perdoar. Somos irmãos, somos irmãos. Quando Deus derrama seu amor, não escolhe entre nós um vencedor. Somos iguais, nada vai mudar a nossa unidade de amor e paz. Não existirão quedas no caminho que irão nos derrubar. Na mesma direção seremos pra caminhar, filhos de um mesmo Pai que nos ama e nos ensina a perdoar. Somos irmãos, somos irmãos. Sei que tenho errado em não ter estado ao teu lado. Eu quero te pedir perdão. Não existirão quedas no caminho que irão nos derrubar. Mesma direção